Olá, boa tarde. Bem-vindos. Obrigado. Bem-vindos a este magnífico Pax Júlia, aqui de Beja, este velhinho teatro com tanta história aqui de Beja, onde vai decorrer a 8ª paragem da viagem literária proposta pela Porto Editora. A todos os bejenses aqui presentes, um forte abraço em nome da Porto Editora. Antes de começar este fim de tarde, este serão, com estes dois convidados de honra, que, curiosamente, e por coincidência, tiveram os dois exilados de Portugal e só voltaram ao seu país depois do 25 de Abril. Antes de começar esta viagem que propomos fazer com vocês, eu passo a explicar muito rapidamente as regras que vamos seguir. Portanto, temos para já aqui 1 hora de conversa, aqui no palco, e depois eu pego no microfone e vamos aí ao público, para quem quiser fazer alguma pergunta, quer aos um ou outros nossos convidados, ou aos dois, tenha essa hipótese de fazer. Mas eu vou controlar um bocadinho, só por uma questão de tempo, para mais pessoas poderem fazer perguntas e aproveitarmos o tempo ao máximo. No final, os autores aqui presentes vão ter a amabilidade de dedicar e de autografar as obras a quem quiser e quem as tiver trazido, e se não, tem sempre a possibilidade de as poder comprar aqui com desconto, que vale sempre a pena. E sem mais demoras, passo a apresentar então os nossos dois convidados. Nascido em Lisboa há 71 anos, mas com raízes familiares aqui no Alentejo, o nosso primeiro convidado é considerado um dos mestres do romance português contemporâneo. Em quase 35 anos de percurso literário, escreveu cerca de 30 obras, entre romances, novelas, contos, teatro, cinema e cronovelemas. Autor multipremiado e traduzido, a versatilidade da sua escrita leva a mudar de épocas e estilos com grande facilidade, cultivando os estilos irónico, humorístico e até fantástico. A sua atividade física levou-o a jogar hóquei, a profissional levou-o a ser advogado e cronista, a política levou-o à prisão e ao exílio. Senhoras e senhores, peço o vosso aplauso para Mário de Carvalho. Bem-vindo, Mário. Pode sentar aí. Onde quiser, aqui. O nosso segundo convidado é o verdadeiro homem dos 7 instrumentos. Cantor, compositor, escritor, dramaturgo, guionista, ilustrador, ator e realizador. Nasceu há 69 anos no Porto. Com apenas 20 anos partiu para o exílio, viveu em França, Suíça, Holanda, Brasil e Canadá e só depois da Revolução de Abril, como vos disse, regressou ao seu país. Em quase 45 anos de carreira, escreveu e compôs mais de 3 centenas de canções, editou livros de poesia, crónicas, contos e livros infantis, foi ator de cinema e teatro, escreveu peças, guiões de séries e de filmes. Em Genebra estudou psicologia com Piaget, foi porteiro de cinema. No Porto de Amsterdão foi estivador. Em Paris viveu Maio de 68 e integrou o elenco do musical Hair. No Brasil fez teatro com os Living Theatre e foi também no Brasil, onde há 15 dias, numa sexta-feira 13, teve a comer formigas. É com um brilhozinho nos olhos, meus amigos, que peço o vosso aplauso para Sérgio Godinho. E logo ao princípio, a arrancar estas conversas, gosto sempre de buscar algum pormenor, alguma história que tenha a ver com os nossos convidados. E concretamente vou começar aqui pelo Mário de Carvalho, porque também tem, como eu disse, umas raízes alentejanas. Portanto, tinha aqui uns avós, tinham aqui um monte aqui perto. Portanto, o Alentejo está-lhe muito também no coração e nas memórias de infância, provavelmente. Sem dúvida, até porque meu pai nasceu aqui muito perto, em Figueira dos Cavaleiros. E depois, enfim, foi viver para Alvalade com os meus avós, Alvalade do Sado, e eu passava as minhas férias sempre no monte dos meus avós, que se chamava Monte da Vinha. Tem um nome giro. E essas recordações de infância são-me muito gratas. E eu ainda hoje me comovo quando ouço cantar alentejana. E a pronúncia cantada do Alentejo diz-me qualquer coisa e toca-me muito. Não só aquele arrastar cantado, mas também a forma como se articulam. Eu vi outro dia, não sei se foi vi no Facebook, uma publicação do Diário do Alentejo com um coro juvenil de moços muito novinhos. E, curiosamente, alguns eram muito louros e, se calhar, até eram ucranianos ou coisa parecida.
todos a cantarem uma canção sobre Beja e tinha muita graça a forma como eles articulavam, que me fez lembrar exatamente a forma de falar que eu ouvia em criança e que foi cá gravada dentro. É uma coisa que, digamos, que não sai mais. Falou no seu pai. O seu pai aliás, que também chegou a estar preso. Sim. E ele tinha livros, também era escritor, escreveu também uns livros, sim. tinha publicado 2 livros de poesia e um livro de contos também, contos, curiosamente, sim. Os 2 são contistas e, portanto, é curiosa esta coincidência, e que depois foram apreendidos. E lembro que quando foi preso, o Mário tinha uns 15 anos e foi uma coisa que os impressionou muito também, mas também já veio esta veia literária. Sim, eu lembro de 2 momentos, enfim, que me emocionaram. O primeiro foi quando meu pai ouviu na rádio uma menção ao livro dele feita pelo Mário Castrinho. Porque o Mário Castrinho fazia uma espécie de crítica e passava na rádio. Eu recordo meu pai que era uma pessoa que não manifestava muito os sentimentos. Não manifestava. Era reservado. Por um lado era muito reservado e por outro lado, enfim, um pouco distante e tal. Mas também me recordo da profunda mágoa quando o livro do meu pai foi apreendido. Senti a tristeza. Isso é uma coisa que não se pode exprimir, é difícil exprimir, não é? Como é que naquele homem, naquela maneira de ser, que era enérgica e tal, como é que eu senti que aquela mágoa pesava nele, não é? Enfim, agora eu percebo o que é o termos um livro apreendido, não é? Especialmente quando, enfim, apostamos muito nele e para nós é muito importante, deve ser uma coisa, foi de facto uma situação terrível para ele. E marcou, porque nunca mais me esqueci. Este gosto pela leitura e pela literatura teria sido muito também vindo desta raiz familiar? Sim, penso que sim. Penso que tem muito que ver com o facto de haver livros em casa, de se mexer nos livros, de se manusearem os livros, até de se riscarem os livros e de ser descomposto por causa disso, a criança, não é? Tudo isso, o viver portanto, no meio de livros, penso que é importante para nós tomarmos esse contacto e nos acostumarmos a ir folheando, lendo, etc. Eu também comecei a ler muito cedo, aliás, também por causa disso, também por causa de ter livros e revistas e de tentar copiar. E o meu neto, curiosamente, o meu neto mais novo, vai pelo mesmo caminho. Ah, é? Está com 6 anos e já vai escrever, já escreve guardanapo em vez de guardanapo, mas enfim. Mas guardanapo não é uma palavra fácil para começar a... Já está a tentar. É como frigorífico, ainda hoje não consigo dizer frigorífico. Há palavras que as pessoas embirram mais ou quando são pequeninas custa mais chegar lá. Já o Sérgio Godinho é a mesma história, também tem uma ligação grande ao Alentejo e concretamente, porque não dizê-lo, este próprio teatro. O Sérgio chegou a atuar aqui no antigo Pax Júlia e depois ele foi renovado, não sei se lembra, já exatamente fez agora 10 anos que ele reabriu, aliás tem uma placa com o seu nome aí. Pelos vistos, eu não sabia que tinha uma placa com o meu nome, mas pelos vistos, deve estar ali, tenho que tirar uma fotografia. Ele reabriu aqui com o espetáculo, com o Ronquial, com o Filipe Paz, com o Janita. Sim, era um espetáculo, foi um projeto foi mais ou em menos junho de 2005, efêmero. foi a reabertura do novo Teatro Municipal. Pronto, isso já me está a fazer sentido. Isto a memória tem que ser... e sendo reavivada, mas agora o que eu me lembro é de ter estado neste sino, no Pax Júlia antigo, enorme, aliás, aquele segundo balcão chamado Piolho, não é? Quer dizer, existia e estava tudo um bocadinho... Aqui não vê, mas está cheio. Sim, é o povo, aqui só está... Não, mas pronto, e depois já cantei aqui mais que uma vez e é uma bela renovação, objetivamente, realmente dá muito prazer isso, porque eu tenho essa felicidade de cantar em muitos teatros ou auditórios renovados, ou auditórios feitos de raiz, relativamente recentes, não é? Digamos, talvez chamemos do princípio deste século, e há uma nova vida que é instilada nas cidades e até em vilas, que uma apetência cultural, uma apetência de entretenimento, que é muito importante. Quer dizer, de facto, é um prazer. E, portanto, eu acho que a última vez que estive aqui foi para há cerca de 3 anos, mas eu tiro sempre, no ensaio de som, quando estamos à tarde no ensaio de som, eu tiro sempre uma fotografia do meu ponto de vista do teatro e depois coleciono-as
como é evidente está vazio, não é? Quer dizer, e depois é uma espécie de recordação do ponto zero daquilo que depois será um concerto, um espetáculo. E, portanto, voltar aqui, sim, é-me grato, assim, mas, quer dizer, do Alentejo é bastante familiar também por isso. Agora, eu não tenho raízes alentejanas. E também se lembra de um concerto que deu aqui, numa noite gelada, na Alvibeja. Ui! Não, daquele género, é só aquela. Eu hesitei se devia respirar durante a canção ou não, porque cada vez que respirava, mas tinha que respirar, portanto, são muitas palavras, eu uso muitas palavras, não é? Não em todas as canções, mas em muitas canções eu uso muitas palavras. E então, eu cada vez que respirava entrava uma golfada de ar frio, assim, pronto, isto é pneumonia, ou depois ali com as vaquinhas perto e tudo, a lançarem também o seu barco. Essas aqueciam, essas aqueciam, não é? As vaquinhas sempre aqueciam um bocadinho. O nome vacina, não é? O nome vacina vem da palavra vaca, não é? Foi descoberta assim, não é? Pronto, isto é uma trífia que não foi a propósito. Mas esse espetáculo de Alvibeja foi particularmente penoso, mas... Foi glacial, mas não pelo público, foi pela temperatura. Não, o público estava completamente maluco, assim, não estava, não. O Sérgio também tem uma história engraçada a nível de livros, porque gosto muito quando assumo que os meus livros que eu li eram 5, eram aquelas séries dos 5 que toda a gente lia na sua juventude e que eram histórias maravilhosas, até que descobriu o Essa e leu o primeiro romance do Essa, O Crime do Padre Amaro, que foi assim uma epifania. O Crime do Padre Amaro li com 13 anos, mas também devo dizer, tenho isso de comum com o Mário, é que a minha casa era uma casa de leitura onde se lia muito e onde se ouvia muita música. A minha mãe tinha também o curso de piano e tocava muito em casa, e o meu tio, irmão da minha mãe, quando vinha mas tocava os boogie-woogies, etc. Portanto, foi uma casa que realmente nisso me nutriu muito, não só a nível da literatura, das palavras, não é? E da música. Mas o meu pai, a mãe dele, tinha sido atriz, tinha um programa numa rádio, que era a Ideal Rádio, uma rádio do Porto. Declamava poesia. E dizia poesia, declamava poesia na rádio, e esse som também da poesia, da oralidade, digamos, da palavra, era muito importante, e tinha, a certa altura, um alfarrabista, a minha avó, por uma questão de sobrevivência, não é? Porque era uma pessoa muito voltada para isso, e eu lembro-me de estar lá a cheirar os livros, aquele cheiro muito particular dos alfarrabistas, não é? Dos alfarrábios, e que sempre foi muito grato. E os meus pais eram, além do mais, a nível de preferências literárias, veneravam o Essa. E, de facto, era um bocadinho daquele clube que o Camilo... que eu acho um clube que não é muito... Quer dizer, hoje em dia isso não faz muito sentido. Tem vertentes tão diferentes e personalidades literárias tão diferentes e identidades tão diferentes. Mas, então tinham tudo do Essa e de muitos outros, não é? Mas pronto. E eu lembro realmente que comecei o Essa pelo Crime do Padre Amaro, ou seja, comecei logo por pecar, não é? Depois foi cronologicamente, leu o primeiro romance do Essa e, portanto... Não, depois nunca mais me recompus. Também teve uma grande... A poesia, e o Sérgio tem, por exemplo, aqui um livro de poesia, O Sangue por um Fio, que fez também, se calhar, nessa altura, ficou-lhe sempre essa oralidade, como eu estava a falar, e essa questão da poesia, e que o levou mais tarde. Eu lembro que, por exemplo, a sua avó levava a Lelo... levava muito a Lelo, mas isso ela, quando eu comecei na altura, como as pessoas de uma certa idade sabem, começava por se aprender o francês, não é? E depois, só 2 anos depois, o inglês. E a minha avó, curiosamente, que era uma pessoa grande leitora, mas ela disse: tu vais saber melhor o francês. E comprávamos os álbuns do Tintin, um por mês, em francês. Porque havia umas edições lá também. E de facto, eu comecei por conhecer o Tintin em francês, com aquelas imprecações do capitão
do Capitão Haddock. E, Foi a primeira lista de palavrões que aprendeu. fiquei com um vocabulário extraordinário, não é? Quer dizer, com o Capitão Haddock. Não é? Aumentou o seu vocabulário, as imprecações do Capitão Haddock. Mas esses lugares são míticos. Eu sou da cidade do Porto, onde se percebeu aqui pela livraria Lelo, mas de facto fazia parte dos roteiros. Agora continua a fazer parte, inclusive, não sei se sabem, mas cobram ingressos para se entrar na Lelo, que pode ser revertido se comprar um livro na Lelo. Porque era de tal maneira grande o afluxo dos turistas que não se conseguia. Faz parte agora dos roteiros turísticos. A livraria Lelo, que é uma livraria que está considerada a nível de arquitetura, como uma das joias. Uma das mais bonitas livrarias do mundo, já foi eleita, assim. Exatamente. E então, sim, ia lá muito. E poucas pessoas, se calhar, sabem que a própria mulher, a própria autora, Rowling, do Harry Potter, que aliás casou com um português e ela morou lá no Porto e inspirava-se muito daquelas escadarias, e ela diz que para ter aquela ideia de Hogwarts e do castelo do Harry Potter, que também é uma obra que pôs muitos miúdos a lerem, se inspirou naquela livraria, e realmente hoje em dia, como o Sérgio diz muito bem, já tem uns cordões à entrada para quem só vai comprar livros ou para quem só vai fotografar, e portanto aquilo já se paga para entrar só para visitar. É uma coisa confusa, mas que é um património grande que nós também temos. Mas parece aquelas coisas um bocadinho chocantes, mas não é chocante, porque assim, senão tem que se controlar um bocadinho, não é? Claro. E sobretudo porque é revertível se comprar os livros, senão, vais lá ver, pagas 2 euros. Já que estamos a falar, estamos em plena viagem literária e a propósito de viagens, o Mário, neste caso, e neste concreto, nesta questão das viagens, é uma pessoa um bocadinho retraída. Nunca gostou muito de viagens. Viagens de avião não é consigo, nem pensar. Não... Pensar, pensa-se. Não tenho outro remédio. Remédio, não é? Não é um grande viajante por prazer. Não, eu sou borralheiro, não é? Por natureza. Mas a vida tem-me levado a muitos sítios. E tenho andado em Holandas, por várias razões. Primeiro, enfim, por razões de caráter político, etc. Mas mais tarde a vida de escritor. Enfim, numa altura em que se dava alguma importância a isso, os escritores colocavam-se, curiosamente até os escritores encontravam-se era no estrangeiro. A maior parte dos meus confrades, encontros, tenho-os encontrado, sei lá, no Salão do Livro, em Frankfurt, etc. Não é nessas ocasiões em que as pessoas muitas vezes se encontram e convivem e conseguem conversar um bocado, porque em Portugal desapareceram as tertúlias. Já não há vida de café. Os escritores não fazem neste momento vida de café e raramente se encontram uns com os outros. Mas que as viagens eram uma boa oportunidade e eu não pude deixar de viajar também. Mas resisto muito a deslocar, mesmo aqui em Portugal, não é? Mesmo vim a Beja, porque, enfim, Beja, enfim... Há bocado estavam a cantar o meu Lírio Roxo do Campo, enfim, enquanto estávamos aqui a preparar o palco, estava a ouvir a cantiga, a lembrar-me da letra toda, não é? Portanto, Beja tem um significado muito especial, o Alentejo tem um significado muito especial, e lá vim até aqui, e há sempre uma boa razão para nós irmos, não é? Mas, de qualquer maneira, eu retraio-me um bocadinho e prefiro estar sossegado na minha rotina. Também é verdade que já tenho 70 anos, não é? 71 anos, sou mais velho que o Sérgio Godinho, que me ajudou a formar. Curiosamente, ele é mais novo que eu, mas, no entanto, eu sou formado também pela intervenção do Sérgio Godinho e pelas músicas do Sérgio Godinho, que na cadeia nós ouvíamos. Curiosamente, os primeiros discos eram, como se chamava, os Insumissos, não era o primeiro? O primeiro é Os Sobreviventes. Os Sobreviventes. E o segundo, a Pré-História, que foram gravados antes de 25 de Abril e fora, gravei-os em França. E nós ouvimos e produzimos as duas canções. Enfim, tínhamos uma hora para ouvir discos, lá deixavam passar. Portanto, faz parte da minha formação também. Mas também tem uma viagem, entre aspas, que quando deu o salto, que é uma coisa que o marcou para sempre, ou não? Quando teve que saltar da fronteira, perto de Chaves, para ir para a França e depois... Sim, isso foi uma viagem interessante. Foi uma viagem interessante. Eu já contei-me várias vezes, mas começou com uma série de
percursos de táxi, de transporte público à volta de Lisboa. Tinha que fazer os chamados cortes. Exatamente, era o corte para despistar a polícia. Os cortes era quando eles tinham que mudar, viviam na clandestinidade, tinham que mudar de táxi para não ser seguidos. É uma mudança de transporte, não é? E anda-se a pé um bocado, muda-se. Tinha a Lígia atrás de si. Como diz? A Lígia atrás de si, não era? Tinha a Lígia atrás de mim. A Lígia era um carro com o seguinte Era o matrícula. Volkswagen. LG 4275. Que na matrícula tinha LG, portanto, ele, e o Mário e a mulher conheciam pela Lígia. Olha, a Lígia está ali. O Volkswagen verde, que eu por acaso até sei de quem era, mais tarde soube qual era o nome do agente da polícia que tinha aquele carro, estava em nome dele, não vou dizer agora, não vale a pena. Mas a Lígia aparecia de todo lado. Nós saímos de casa, lá estava a Lígia parada. E saíam uns tipos com os dossiês debaixo do braço a fazer de conta que estavam ali, qualquer coisa, estavam atrás de mim. Bom, e foi durante meses tínhamos a Lígia presente. Chegámos a casa dos meus sogros para jantar. Estava ali já um canto, não é? Portanto, esse Volkswagen verde, familiarmente conhecido por Lígia. Bom, mas depois, enfim, acabei por ser preso. A história é conhecida, não vale a pena estar agora a reproduzir-la. Houve uma altura em que eu entendi que já era demais e que tinha que sair do país. E então recorri a um antigo companheiro de prisão que me arranjou um contacto. Curiosamente, o encontro, que eu pensava que era muito reservado e defendido com o meu companheiro de prisão, num sítio, enfim, escondido, portanto, uma esplanada que durante a noite estava abandonada, era precisamente num dos prédios de uma das pessoas mais vigiadas de Lisboa, que era o Tangarrinha, coisa que eu não sabia, mas enfim, o Tangarrinha. O Tangarrinha. Foi reunir precisamente das proximidades do prédio de Tangarrinha. Mas esse companheiro arranjou-me um contacto e eu então fui até a Leiria, encontrei-me com uma pessoa tal, que me interpelou com uma senha pré-estabelecida. Senha e contrassenha. Senha e contrassenha. Fui entregue a um passador, já um comerciante, uma pessoa que passava a fronteira, que levava as pessoas para lá da fronteira por dinheiro. Pronto, e ele levou-me de comboio até ao Porto, e achei muita piada, porque o homem tomou conta de mim. E a partir do momento em que estava pago, as despesas corriam conta dele. E ele levava isto muito a sério. Andava comigo no Porto, estávamos a fazer tempo a tomar uma caminhoneta para Chaves, e ele dizia-me, veja lá, esteja à vontade, se quer comer alguma coisa, um bolinho e tal, uma coisa. Então, estava à disposição. Bom, um profissional, não é? Era um profissional. Uma coisa bem montada. Muito bem. A partir daí, depois fomos para Chaves, e em Chaves tomámos um táxi, e tudo aquilo tinha sido extremamente secreto, defendido e tal. Quer dizer, ali em Chaves parecia que era público, porque toda a gente sabia qual era o sítio em que se passava a fronteira. Eu fui levado lá. E então havia, enfim, um terreno em frente, descampado, e ele diz-me, olha, agora você vai por aqui e encontra lá ao fundo um rio, umas árvores e tal. Há umas pedras, passa o rio, e está do lado de lá, e depois do lado de lá havia outro contacto. E eu disse, mas está bem, mas agora eu vou passar 200 metros assim, descampado, e se aparecer a polícia, o que é que eu faço? Se aparecer a polícia, você começa a fugir. Está bem? E eu lá fui com a morte da alma, andei aqueles 200 metros, e tudo correu bem. Estavam lá as pedras, fiz a passagem, e encontrei-me do lado de lá da fronteira com o alegre Pepe, que foi o outro passador espanhol, homem efusivo, brincalhão, falador, não é, que me instalou lá em casa. E eu estava à noite em casa do Pepe, sentado naqueles sofás, com os espanhóis, e iam lá jogar as cartas e tal, todos, e perguntavam, mas quem é aquele tipo? Perguntavam uns, é o senhor que vai para Paris. Toda a gente sabia que eu ia exatamente na casa do Pepe. E depois lá fomos num carro com 2 carburadores, uma velocidade doida por pela Espanha, noturna, só havia luzes, caminhões de todo lado. E houve uma coisa que nunca mais me esqueci, que ainda hoje me irrita, é que a música que o Pepe, orgulhoso do seu carro de 2 carburadores, punha lá na cassete, era o Para um Pompero. Eu ouvi durante toda aquela viagem de horas, para um Pompero. E eu não posso ouvir isto, não posso ouvir isto. Pronto, e depois cheguei a Paris, andei... Foi uma lavagem ao cérebro. Absolutamente, foi uma agressão tremenda que o pobre do Pepe me fez. Curiosamente, passámos Andaia, não aconteceu nada, a polícia deixou passar, olhou para nós, não ligou. Parece que a política na altura era não ligar. Sim.
Então ele fez questão, o Pepe, de me levar à estação de comboio, à bilheteira, e de me comprar o bilhete. Era outro profissional. As despesas eram por conta dele. Portanto, o bilhete era ele que pagava. E pronto, lá fazia parte do contrato. Fazia parte do contrato. E pronto, lá fui para Paris, 2 meses e meio em Paris. Onde é que eu arranjo um passaporte? É uma saga tremenda, arranjar um passaporte falso. Lá teve que ir o meu pai de Lisboa, levar o meu passaporte dele. E, enfim, e alguém me aperfeiçoou o passaporte. Fui com o passaporte aperfeiçoado e com outro nome, que eu entrei depois na Suécia e fui parar à pequena cidade de Lund, onde tive 1 mês e meio, 2 meses e meio e tal. E de que tenho muito boas recordações e de que guardo uma gratidão muito acentuada. E pronto. Essa viagem também é uma viagem foi uma viagem muito... tinha mais coisas. Mas, por exemplo, a questão da prisão, o Mário nunca escreveu nada sobre... Nunca escreveu uma linha sobre o que passou na prisão, e passou bastante. A gente sabe que fez a sua estrutura do sono, a estrutura da estátua, não sei o quê. Passou uma série de coisas, mas nunca quis escrever o seu relato, as suas memórias. Não, eu tenho um livro que se chama Apuros de um Pessimista em Fuga. É uma novela que se passa nas vésperas do 25 de Abril e tem um pouco a ver com esse ambiente da vigilância e da perseguição e o sentido de ameaça, o medo, etc. Mas depois escrevi um guião para um pequeno filme feito cerca de 15 ou 20 minutos, que tem precisamente a história de uma prisão e da tortura do sono. Alguém que é preso e portanto, agora estava a ocorrer, tive uma branca e não me recordo do nome do realizador, que é o filho da Maria Alzira Seixo. Zé Barahona. O filme é do Zé Barahona. E pronto, e em que conta precisamente isso, como é que era a tortura do sono e como é que tudo aquilo se processava. Acabou 11 dias... Como? Bom, em 3 períodos acabou por estar 11 dias sem dormir. Ao todo foram 11 dias, foram 3 mais 6 mais 2. Foi assim. Em que quando estava a cabecear, bateu na mesa e... Sim. E isto tudo por acaso está no filme, não é? Portanto, essa forma de interromper, não é? de acordar as pessoas, batendo violentamente na mesa, não é? Houve uma altura até que eu desfaleci e os tipos pegaram em mim, andaram comigo de um lado para o outro, vamos lá e tal, pronto, enfim. Até o ponto de ter alucinações e estar a ver com... Sim, havia coisas que claro, os nós da Madeira mexiam, fica tudo desarranjado, obviamente. Claro. Exato. Havia esse tipo de coisas. Foi uma situação, digamos, um bocadinho desagradável, para ser eufemístico. E agora, por causa de livros marcantes e leituras marcantes, também estou a pensar no caso do Sérgio, que também há um famoso livro que o Manuel António Pina, aliás, que lhe emprestou, que era seu colega, e que é o On the Road, portanto, pela estrada fora do Kerouac, que foi, aliás, depois o Sérgio acabou por pôr mesmo a mochila às costas e partir. Portanto, é um livro sim, quer dizer, eu fui colega do Manuel António Pina no antigo 6º e 7º, que era os anos antes de se entrar na universidade, não é? Fomos colegas em 2 cadeiras só, que era a filosofia e organização, chamada organização, que era a Organização Política e Administrativa da Nação, não é? Em que era a cadeira mais chata, é só de encornar artigos da Organização Política e Administrativa da Nação. Só que nós íamos muito, eu tornei-me amigo do Pina, do saudoso Pina, porque íamos para o Orfeu, que era um café que havia ao pé lá do então Liceu Dom Manuel II, então chamado Liceu Dom Manuel II, e conversámos de tudo. Foi ele quem me também mostrou pela primeira vez o Neruda, que eu não conhecia, ou seja, pelo menos quer dizer, já tinha ouvido falar de Neruda, mas ele era realmente já então um tipo muito culto, também um bocadinho a ver-se a viajar, como o Mário. Mas ao mesmo tempo eu estava fascinado pela viagem interior, não é? E sobretudo, e falou-me do Pela Estrada Fora, do On the Road, do Jacques Kerouac, e eu li aquilo e há livro, não é o melhor livro, eu acho que é um bom livro, pronto, mas não é o melhor livro do mundo, há coisas que na literatura talvez sejam mais importantes,
mas foi o livro que me fez ir à procura do mundo. E isto é importante, não é? Que me deu esse ímpeto e dizer, eu tenho que fazer isto. Eu tenho que sair daqui. E eu sempre gostei muito do Porto como cidade, identidade do Porto, e embora viva em Lisboa, é algo que me é essencial. Vivi até aos 20 anos no Porto. E eu disse, eu estou a abafar, eu tenho que sair daqui, eu tenho que conhecer o mundo, e eu tenho que fazer também, não digo exatamente as mesmas coisas, mas muitas das coisas que à minha maneira que eles faziam, transpor também para aquilo que eu viveria, aquilo que acontecia no On the Road, que de facto é uma espécie de demanda. O On the Road é pela estrada fora em português, eu também já fui traduzido em português como na estrada. De facto, na estrada é mais factual, mas pronto, não acho que seja uma má tradução pela estrada fora. Para situar este On the Road, este romance saiu em 57, nos Estados Unidos. Penso que sim. E fala desta viagem deste autor, é uma coisa autobiográfica, destes dois amigos que atravessam os Estados Unidos de carro e depois vão à Boleia em caminhões. Não, e em caminhões de comboios de carga. E comboios de carga. Passam pelo México também, e é ele e o Neil Cassidy que vão os dois. E portanto é muito as amigas, os namorados, as drogas e o álcool, assim, também. Foi por isso que eu gostei, foi por tudo isso que eu gostei. Conhece gente maravilhosa ao longo da estrada, é verdade? Não, mas pronto, o que acontece, esse livro foi o livro que instituiu um bocadinho todo o mito da Beat Generation, não é? Na prosa, sendo que o Ginsberg, o Gregory Corso e o Ferlinghetti, etc. A chamada prosa espontânea, que era um estilo não, quer dizer, não é, eu acho que não é bem prosa espontânea, digamos que há uma não, acho que isso acontece talvez mais na poesia, porque a prosa do Kerouac é uma prosa elaborada, simplesmente que ele escreveu numa espécie de fluxo constante, aliás, num rolo de papel que contínuo, sim, num rolo de papel, portanto, que ele ia escrevendo no rolo de papel. Não sei como é que era a tecnologia disso, mas digamos que... Mas foi um livro que marcou uma geração completamente. Lançou muita gente na estrada à procura de si próprio, se calhar. Sim. E realmente ele nunca escreveu exatamente um livro igual a esse, escreveu outros livros interessantes, os Dharma Bums, etc., outros livros interessantes, mas esse livro foi mesmo um fulgor, não é? Quer dizer, foi um fulgor nesse sentido, para mim, e também para uma certa geração, não é? Porque, de certo modo, falava muito nessa altura do jazz, não é? Dos clubes de jazz, das boates, das coisas, dessa vivência precária, porque de facto é um jovem escritor, a personagem. Isto acontece muito, e eu já vou fazer aqui a minha devida homenagem ao Mário de Carvalho, no sentido da aprendizagem das escritas, mas acontece muito o facto de um narrador não ser, digamos, aparentemente tão brilhante como a personagem principal que ele próprio inventa, não é? Isto, digamos, que é um recurso que é conhecido. E, de facto, é um jovem escritor, o Saul Paradise, e que ele vai atrás de um tipo que é um tipo sem grande cultura, mas que tem uma espécie de energia vital que é fundamental. E essa energia vital acaba por ser simbólica de algo que se quer mudar, não é? Nós vamos atrás, muitas vezes, de qualquer energia, de uma emoção que nós perseguimos, mesmo sem sabermos o que ela é. Mas temos que chegar lá, não é? E isso é, digamos, a essência da narrativa do On the Road. Depois há muita coisa que acontece pelo meio, mas é a essência. Deixa-me então só dizer uma coisa. Eu só queria dizer, e estou a antecipar-me porque lá iremos, mas este senhor escreveu há pouco tempo, foi publicado há pouco tempo, uma espécie de manual de escrita que é... Vamos falar dele. Claro. Exatamente. Que tem vários títulos, não é, Mário? Mas pronto, quem disser o contrário que tem razão, não é? E também se chama Letras Sem Tretas, e o que é que se chama mais? Tem vários títulos. Chama-se Guia Prático de Escrita de Ficção. Exato. E de facto, este livro lê-se, eu recomendo a toda a gente, porque se lê também como uma espécie de romance, ou enfim, como um escrito, como uma ficção sobre as ficções, como uma espécie de romance. Porque há tanta informação preciosa e há tanta erudição no sentido mais
nobre da palavra e também mais acessível da palavra, porque nem sempre a erudição é acessível, que eu li este livro, fui lendo, ao mesmo tempo que li outro livro, mas fui lendo, nunca disse isto ao Mário, estou a dizer aqui perante depois ele depois a gente entende-se. Mas foi realmente para mim um enorme prazer ir descobrindo todos aqueles... pois é, realmente, aqueles autores que eu não conheço e aqueles que conheço que não conheço da obra, ou que conheço de nome, ou não conheço mesmo, mas sobretudo de reconhecer todos esses arquétipos e tudo aquilo que foi inovador em cada tipo de escrita, e a erudição realmente do Mário foi daquelas coisas que eu achei francamente não só espantosa como comovedora. Pronto, está aqui feita a homenagem. A homenagem pública, não é? Muito bem. merecida. Mas eu ainda antes de ir ao livro, e agora íamos falar já a seguir desta obra, que vou falar das últimas obras de cada um. Antes disso, eu fiz aquela partidinha à entrada, ainda a propósito de viagens, que foi ter contado que esteve há 15 dias a comer formigas. Tanajura, esteve a provar tanajura em casa do José Paulo Cavalcanti Filho, no Recife, há pouco tempo. Ele contou-me outro dia que o Sérgio tinha provado estas formigas que eles fazem lá, que é uma especialidade, que eles chamam tanajura, e depois ele disse, o Sérgio provou e comeu. Não sei muito bem como é que ele reagiu digestivamente. Não, que é uma especialidade lá. A mulher do José Paulo Cavalcanti, que é uma figura... A Maria Letícia brasileira, já foi também um dos convidados é um pessoano da viagem literária. Ela esteve connosco também em Viseu. Eu estive num festival literário agora em Olinda, perto do Recife, em Pernambuco, cujo homenageado era o Fernando Pessoa, e sobretudo a sua frase icónica, a minha pátria é a língua portuguesa, etc. Portanto, o etc. não faz parte da frase da Pessoa. Fui eu que acrescentei. E então foi lá ao Recife. E foi lá no Recife. Então, e tivemos a almoçar em casa do Cavalcanti. Mas, quer dizer, posso ter que ver as formigas agora? Bom, mas não foi nada. Há umas formigas gigantes cujo corpinho é bastante, enfim... Carnudo e assável. E então, e é uma entrada, e então eu provei as formigas. O Miguel Sousa Tavares também estava nesse almoço, não gostou nada das formigas, é muito esquisito. Acho que é muito esquisito. Eu achei que eram saborosas, quer dizer, também eram salgadas, não é? Portanto, se calhar foi disso. Mas não eram más, por acaso achei que era um gosto insólito. Nós também temos na nossa gastronomia coisas que provavelmente repugnam a outros, não é? Quer dizer, meter lagostas vivas em água a ferver não é assim uma coisa que se recomenda muito, não é? Quer dizer, pronto. Também é verdade que eu não como lagostas vivas todos os dias, nem... Embora ferva a água. Isso é uma pura questão cultural, obviamente. E eu lembro-me que, por exemplo, uma vez em conversa com os amigos meus chineses, que eu comentava com eles a dizer que vocês comem cão, que é uma coisa que nós cá não... Só cão de língua preta, sabias? Ai, não sabia. Não, mas é... Não sabia. Só cão mas de comem língua cão, preta. e que nós achamos isso horrível. E eles a dizer, vocês comem polvo, que é a coisa mais nojenta. E eu assim, adoramos polvo, não sei o que é que tem uma coisa... Mas para eles é uma coisa cultural, não eram incapazes de comer polvo, como eu, se calhar, sou incapaz de comer cão. Pronto. Mas por acaso, na última viagem que fizemos em Évora, há um mês, tivemos com o José Luís Peixoto, que viajou e viaja várias vezes à Coreia do Norte, onde é um dos pratos típicos, e ele come muitas vezes sopa de cão, e cão assado, e cão frito. Cão, de todas maneiras, falávamos sobre isso nessa altura, eu estou sempre não vou repetir hoje. Se a sopa estiver muito quente, o cão dá ao rabo. Pois, exato. A colher é o sim, ok. Bem, então, é a altura de falar um bocadinho das últimas obras de cada um dos nossos convidados, e eu tenho aqui realmente esta obra maravilhosa, que aliás recebeu agora, há uns meses, o prémio do Pen Club, mais um, e que vai ser entregue, se não me engano, já esta semana que vem, este magnífico, quem disser o contrário é porque tem razão, e mais uma vez o Mário tem sempre este cuidado com os títulos extraordinários, e este é mais um, que no fundo é um guia de escrita de ficção, e é muito engraçado, e eu acho que é um pormenor
não de sumenos, esta grande generosidade que faz um autor consagradíssimo, que podia estar em sua casa descansado a escrever romances para nos deliciar, como ele costuma fazer, ou contos, ou livros infantis, ou o que seja, e ter feito um livro de propósito. Estou como o Sérgio, e o Sérgio fez uma crítica que eu tinha lido, aliás, muito boa a este livro, a dizer é um tratado, é um ensaio, eu não gosto muito que se diga que é um ensaio, mas é um tratado que não parece ser um tratado, em linguagem informal e normal, e toda esta linguagem acessível a todos nós, que nós achamos muito prática e muito simples e muito acessível e corrente, dá um trabalho gigantesco ao Mário burilar esta linguagem, como ele sabe tão bem, para aparecerem as coisas escritas muito simples e bonitas e bem escritas e com muito significado, dá um trabalho enorme e tem que riscar, como dizia o Simonot, não é? Cortar e reescrever não sei quantas vezes até ficar uma coisa muito bem feita. E este é um livro precisamente para o meu jovem futuro promissor escritor, para aspirantes a escritores, que ensina as situações, como criar situações, como desenvolver personagens, como as tramas, o que é que deve constar, e tem sobretudo como e que ao mesmo tempo também é crítico de uma certa escola de escrita criativa. Escrita criativa, é? Exatamente. Isso é, isso é outra ele poderá dizer melhor. Mas é verdade. E como o Sérgio disse e reparou muito bem, faz muito a apologia dos verdadeiros escritores e o que é que eles podem escrever e como se deve escrever e ao mesmo tempo como se pode transgredir, e os grandes génios podem transgredir e transgredem à vontade, e como as coisas são as mesmas geniais, e portanto é muito engraçado, daí este título irónico. Quem disser o contrário é porque tem razão, é porque não há fórmulas nisto, há umas maneiras certas de fazer as coisas e depois pode-se transgredir e conseguir fazer bem também de outra maneira. É muito engraçado, sobretudo pelas referências que traz, que são muito importantes. Eu sou muito humilde e digo que não conhecia uma série delas e outras conhecia, mas que me deu imensa vontade de ler estes clássicos que o Mário chama, que são autores, quem quer escrever, além de ter que ser um bom leitor e ter que ler muito, também tem que ter estas referências na cabeça, tem que ler os grandes génios e depois não é copiá-los, mas é saber que isto foi feito e que isto existiu. Nesse aspecto, este livro revela esta grande generosidade. E insurge-se um bocadinho exatamente contra isso, contra aqueles cursos de escrita criativa que o Sérgio acha que é um bocadinho... que há muito charlatanismo também nisto, não há? Mas que pululam, que nem cogumelos, estes cursos para aprender a escrever. Deixa-me dizer primeiro enfim, que esta viagem está a valer a pena também pela simpatia. Exato. Está a ser elogiada a estereofobia. E ouço umas palavras simpáticas e estou de fato encantado. Muito obrigado pelas referências que fizeram, que me sensibilizou muito. Não, há charlatanismo, de facto. Há por todo lado. Numa rua de má fama, não é? Com perfumes de lama, vendo perfumes de lama. Não. A nasdora meio de gestão. Se bem estou lembrado. Mas há muito disso por aí. Há quem ganhe, de facto, dinheiro à custa de um pseudo-ensino da literatura. A minha preocupação não é, vamos lá ver, fazer com que as pessoas deixem de ler esses livros, porque eu tenho a impressão de que os romanos diziam "quod abunda non nocet", ou seja, o que se acrescenta não faz mal, não é? A abundância não faz mal a ninguém. Portanto, mesmo os livros maus também fazem falta. Os livros maus também fazem falta. Sim. E os muitos livros maus que eu li em pequeno, e os muitos livros de cowboys, e as muitas Corim Telhado, e esse tipo de coisas, e os livros de capa de papel, da Agência Portuguesa de Revistas, não fizeram nada mal. Porque houve mecanismos que foram absorvidos, até para o rejeitar mais tarde. Bom, portanto, esses livros de escrita criativa, excetuando alguns que de facto exageram, não é? Porque vê-se logo que aquilo é disparate, nas primeiras páginas vê-se logo que... Mas não faz mal nenhum lê-los, desde que a pessoa, enfim, recua os passos e tenha algumas cautelas. E a primeira cautela é não tomar as coisas demasiado a sério, não acreditar numa dogmática. E há quase uma regra de ouro, embora que sempre com a prevenção de cuidado com as regras de ouro. Mas há uma regra de ouro que é isto: quando há muita assertividade, quando alguém vem fazer afirmações muito completas, não é? É assim, ou não é assim, ou já se faz assim, ou ainda não se faz. Este tipo de coisa merece sempre uma grande descrição, quase sempre é disparate. E a preocupação deste livro um pouco é
certo modo, desmistificar, desmascarar e mostrar como é que pode ser o contrário, não é? Não faça descrições de personagens porque isso massa o leitor. Agarramos no Idiota do Dostoiévski e lá temos as personagens descritas logo nas duas primeiras páginas, até ao pormenor, não é? Agarramos em qualquer dessas normas que abundam e que pululam por aí e imediatamente arranjamos um grande autor que faz exatamente o contrário, não é? Portanto, a Guerra e Paz não é subsumível, por exemplo, é esse tipo de histórias em que deve haver uma cena de cama na quarta página e em que a personagem deve ser definida com determinados itens e por aí fora. Tudo isso pode ser contrariado pela grande literatura. Isto vai muito mais além da dogmática, do normativismo e desses dogmas com que algumas pessoas estão a ganhar vida, não é? Estão a fazer a vida deles. Mas tudo isto é muito mais rico, muito mais complexo, muito mais contraditório. Como a vida, porque a vida também é contraditória, é às vezes paradoxal. Não é? Os marxistas seguindo Hegel, falavam nas contradições. Há mais do que isso, há paradoxos. E há coisas que nós não sabemos explicar. E na literatura também há o inefável. Há coisas que nós, se calhar, não conseguimos explicar. Coisas que nos surpreendem, coisas que às vezes nos encantam, não é? Coisas magníficas, não é? Nós, quer dizer, que nos sobressaltam às vezes. Como é que este fulano teve esta ideia? Como é que ele foi buscar aquele pormenor? Estou a lembrar-me de Flaubert, por exemplo. Quer dizer, o São João Batista morreu, a cabeça dele ficou abandonada no chão. Vieram 2 discípulos, pegaram naquela cabeça e levaram-na numa trouxa. Mas como a cabeça era muito pesada, revezavam-se e levavam-na à vez. Este pormenor, de levarem à vez, cada um leva a cabeça, isso é uma coisa, é assim que acaba o conto Flaubert do São João Batista. Mas isto é um pormenor espantoso. É qualquer coisa aqui que introduz um momento de subtilíssima ironia, não é? E que ao mesmo tempo introduz, depois de uma cena forte, chocante, qualquer coisa de comezinho humano e banal. Isto é importante lidar com estas coisas todas e penso que é isso que temos que ir descobrindo nos livros, é que nos sobressalta e que nos faz, que nos eleva, não é? Na literatura. E não a normazinha dos itens e das chavetas que dizem que escreva assim, não escreva assado, nunca faça isto, faça sempre aquilo. Isso, enfim, não vale a pena. Passar por lá sem saber que existe, ver-se, não é? Mas depois fazer como, digamos, a nossa autenticidade nos ditar, não é? E de acordo com a nossa vivência pessoal e com o nosso esforço e a nossa visão do mundo. É também uma coisa extraordinária este livro, no sentido de ser um perfeito guia de leitura. Para mim foi também um guia de leitura. Tem esse aspecto, não é? Tem esse aspecto extraordinário, que consegue obrigar... Eu fiquei curiosíssimo de conhecer algumas obras de que fala e de alguns autores que não conhecia e portanto, aponta muitos exemplos e transcreve muitos exemplos de importantes. Que engraçado. Mas também refere os erros que às vezes os grandes fazem, que eu isso amei, e a questão de que o Mário uma vez também disse numa entrevista, às vezes mesmo quando é um livro como aquela autora portuguesa, que por delicadeza não disse, que durante num romance, pôs uma personagem, uma mulher, grávida durante 2 anos. E diz o Mário, mesmo assim o livro é muitíssimo bom, eu não vou criticar isso. Mas é aqueles erros que a pessoa... É como ver aparecer um relógio no filme do Ben-Hur. Sem dúvida. Ou como o Maneta que é algemado, também já aconteceu. Mas isso são coisas que acontecem, são incidentes, não é? Não é isso que deita um livro abaixo. Não é isso que deita um livro abaixo. É o chamado de erro de raccord, não é como se chama? Exatamente, raccord. O Woody Allen, num filme, fala de um exemplo parecido que é o tap dancer, o dançador de sapateado, que só tinha uma perna, não é? Portanto, é um bocado a mesma coisa do Maneta que é algemado. É um bocadinho difícil, não é, fazer só com uma perna.
E também tem outra técnica, outra regra que o Mário Carvalho ensina muito boa, que é a regra da página 99, que eu nunca tinha pensado nisso, para saber se um livro é bom ou se o livro é Que mau. não é minha, atenção. Ah, não? Tá não bem, é minha, portanto... Passa essa regra que eu não conhecia de todo. Não, eu Para não saber me se o recordo livro é agora. bom ou o livro é mau, abra na página 99 e leia. O teste da página 99. O teste da página é extraordinário, isto é como eu costumo dizer, não é preciso comer um ovo todo para saber que está estragado, basta provar um bocadinho, se está estragado a pessoa, ou beber um copo de vinho, não é? Uma garrafa. Às vezes basta folhear-nos, não é? Não será, E a página 99 foi alguém que disse, mas basta folhear-se e ver que não vale a pena. Podemos estar sempre enganados, podemos estar enganados, podemos se calhar num mau momento, ou podemos estar mal expostos, não é? Também acontece. Pode haver um chamado mau momento da página 99. E um mau momento nosso também, portanto isso pode acontecer, mas muitas vezes basta folhear para ver se vale a pena pegar no livro. A Alice Vieira também disse isso, estava a dizer há bocado, a questão de leiam tudo, leiam muitas coisas, leiam bulas de remédios, leiam. É importante ler e as pessoas depois vão educando a cabeça, vão depois passando para coisas melhores e vão até a literatura má pode ter uma função importante no sentido de isso que agarra as pessoas a ler e agarra as pessoas aos livros, já estão no meio e agora a partir daqui há que orientá-las. É outro problema, mas leiam sempre, dizer ela, é sempre importante ler e ler cada vez mais. Estava aqui a passar, agora vou falar um bocadinho deste livro também, o último, este dos contos, do Sérgio Godinho, Vida Dupla, tudo junto, não é erro, é assim mesmo, Vida Dupla, tudo junto. Portanto, se quiserem comprar ali à entrada, não é esse, é Vida Dupla, é separado. Não, é este. E o título é mesmo assim. Mas antes, por acaso, passei aqui por uma referência exatamente em que o Sérgio Godinho fala do seu livro, Quem Disser o Contrário é porque tem razão, onde lhe chama, curiosamente, chama-lhe uma verdadeira viagem literária. Foi um comentário que fez o Sérgio Godinho. Este livro, sim, é uma viagem literária. É um tratado, embora não se assuma como um tratado, é um tratado e que alia, um livro cultíssimo e fluente, qualidades que não andam sempre a par. Disse o Sérgio Godinho sobre o seu livro. E é verdade, muito culto e muito fluente. Cá está, aquela questão do cuidado com a linguagem, tão importante. E estamos aqui neste livro de contos do Sérgio Godinho, que foi a sua estreia na ficção, no fundo, para adultos, digamos. Ficção para adultos, chamemos Para assim, adultos. sim. Sem que esteja conotações especiais. E contos, que é uma coisa que os dois são contistas, eu aproveito para dizer isso, é um género que infelizmente cá em Portugal não é muito bem quisto, as pessoas não leem muito contos, não vendem muito, e é uma pena, eu também adoro contos. Mas o que eu acho extraordinário é que há muitas pessoas que dizem exatamente isso, sobretudo do meio literário, seja editor, seja... Eu adoro contos. E não sei porque é que em Portugal é um género que não é bem quisto, que não se vende, supostamente. Sim, que não se vende. Mas há tanta gente a dizer isso que para mim se torna um mistério maior. Porque é evidente que não é preciso estar aqui a desfiar os casos da América, ou da Inglaterra, ou do Brasil, ou da França, ou seja, do que for, ou seja, da literatura hispânica, digamos que é aqueles que eu conheço melhor, assim como de Portugal, onde há também grandes contistas. Não tem que ser um contista exclusivo, não tem que ser só alguém que só escreve contos. Mas, quer dizer, é um género que é nobre e que tem a sua especificidade e tem a sua técnica própria, chamemos-lhe assim, que eu fui aprendendo ao fazer, mas também ao ter lido muitos. E, aliás, fiquei muito contente por há 2 anos, penso que foi há 2 anos... Foi em 2013. A vencedora a Nobel da Literatura, o Nobel da Literatura ter sido atribuído a Alice Munro, que é uma contista de gema. Mas o género conto, de facto, como o Mário sabe e melhor que eu, porque eu estou a embrenhar-me, digamos, na escrita de ficção, e agora estou a começar um romance. Isso é pronto, já, ele sai melhor, não é? Não, mas é uma coisa que lhe perguntam sempre, é sistemático. Então, agora vem o romance, ou mas nasceu por causa de um romance e tal, já sei que... Mas pronto, então agora daqui a um ano a gente fala. Ainda está atrasado. Mas de qualquer maneira, pronto, foi uma aventura que eu comecei porque talvez tenha uma necessidade íntima de ter outros desafios e de experimentar outras formas de escrita. Como é evidente, a escrita de canções, que é uma escrita própria, tenho praticado desde há muitos anos, desde aos tais quase 45 ou 44, mas que eu fui aprendendo também com a prática, não é? Porque eu sou um autodidata, mesmo musicalmente sou um autodidata. Mas a escrita de canções, da qual
enfim, que eu pratiquei muito e de que tenho, apesar de tudo, enfim... Mais de 300 é brutal. Pois é brutal, mas não são todas boas. Não é isso que eu quero dizer. Quer dizer, algumas... Quer dizer, não me envergonho assim, propriamente, não me envergonho, mas acho que é evidente, mas isso agora estava a fazer só uma piadita, mas há coisas que são menores e que é natural, não é? Mas a escrita de canções, desde logo, é uma escrita de teor muito diferente, porque joga com duas artes, ou chamemos duas formas de expressão, não é? Que é uma música, uma letra, isto assim, de uma maneira mais básica, palavras, não é uma letra, mas palavras, formas musicais e a conjugação delas duas a fim de formar um objeto uno, não é? Quer dizer, e sobretudo que em teoria nenhum possa existir sem o outro, se bem que já foram publicados as minhas textos meus, em livro canções minhas, as letras, aliás, e também assim como já houve várias versões instrumentais de temas meus, e muito bons, aliás, muito bons, e eu orgulho-me muito disso, porque como eu sou um autodidata musicalmente, fico muito contente quando alguém faz uma versão, seja vocal, mas seja também instrumental das minhas canções. É uma espécie de uma ingenuidade do autodidata. O Truffaut dizia que o autodidata quer agradar. Isto é uma maneira ingênua de dizer, porque não, quer dizer, é muito perigoso esta afirmação, não é? Mas é uma ingenuidade, fica-se agradado e depois é preciso cuidado com isso, mas pronto. Mas simplesmente o fazer disso um objeto único e fazer jogar as dinâmicas da frase com as dinâmicas da música é aquilo que faz a especificidade da canção. E eu começo, já disse isto várias vezes, mas eu começo geralmente de uma base pela música, sim. basicamente. Começo pela música e não pelas palavras. As letras, quando surgem, já têm uma câmara. As palavras, quando entram, e as frases já vêm, digamos, grafar-se a uma dinâmica musical. E tem que jogar com as métricas, com as métricas, com a rima, com tudo isso, que também é específico das canções, embora nem todas as canções tenham que ter métrica. Aliás, as minhas métricas são muito irregulares, lá está, porque há música. E geralmente tem rima, porque eu gosto dessa componente, digamos, da estranheza, ao mesmo tempo do reconhecimento de uma palavra pela rima, não é? Quer dizer, há rimas que foram usadas ad exaustum, quer dizer, a exaustão, ou eu ia dizer ad nauseam, mas não é, também é. Mas pronto, a exaustão, como, sei lá, povo e novo, mas são todas as rimas, mesmo que são as mais básicas nesse aspecto, podem ser renovadas, porque quer dizer, está tudo escrito, assim como a música são 12 notas, para fazer a maior simplificação do mundo. Quando estou a dizer 12, já falo olhando para um teclado com os sonidos, porque de facto na escrita são 7, não é? Que coisa mais misteriosa pode haver do que conseguir-se tantas combinações através das dinâmicas, através da combinação dessas notas, das harmonias, enfim, tudo isso. Não vou agora estar aqui a fazer nenhuma preleção sobre isso, mas a escrita solta disso, que também está sujeita a uma música interior, como é evidente, já tinha feito isso com o livro de poemas, com o Sangue por um Fio, que não obedece a nenhuma regra dessas, digamos, da métrica ou da rima, e que é muito diferente das canções. Há pessoas que, quando compraram aquele livro, talvez estivessem à espera da extensão do universo das canções, mas é diferente. Mais críptico, talvez também mais sombrio, como aliás os contos da vida dupla também são talvez mais sombrios, mas quis experimentar também e arriscar, sobretudo dentro de terrenos que não me são familiares e que eu só praticando é que sei como é que eles são. E isso não me causa medo nenhum, quer dizer, eu sei que, felizmente, tem muita gente que gosta das minhas canções e continuo a praticá-las nos palcos e componho,
mas preciso de outros desafios, para mim mesmo, não é para provar nada, é para mim mesmo. E, portanto, estes 9 contos, que acabaram por ser 9, não foi um número pré-determinado, mas estes 9 contos acabaram por ser uma espécie de descoberta de como contar e em que tempo contar. E como é que um conto se organiza, segundo regras que nós próprios, que também são tão mutáveis e que nós próprios criamos, não é? Dito isto, também convém dizer que são contos que não são convencionais, não é? As pessoas às vezes estão à espera do conto como aquela coisa que tem um princípio, meio e fim, Mas e essas não são assim. Não, nem sempre o conto tem princípio. Não, princípio geralmente tem, mas... Claro. E também não é infinito. Não é isso. Não, mas não é aquela estrutura Muitas vezes, tradicional. não, sim, há um fim aberto em certos contos, há um fim aberto, mas eu penso que isso talvez nos contos seja talvez mais possível, não sei, Mário, mas talvez mais possível que talvez num romance, digamos, quer dizer, algo que digamos que se... Não está a olhar para o Mário à espera de uma regra, pois não? Pois, a questão é essa, mas então eu já deixo o Mário falar, mas o que eu queria dizer é que há contos em que eu sinto que, nomeadamente o último, o que se chama, aliás, O Sem-Abrigo, Vida Dupla, não é? Em que eu sinto que aquilo podia continuar por ali e eu resolvi parar naquele momento. Porque há algo na estrutura dos contos, das personagens que são criadas, que pode ser e mesmo na própria narrativa, em que eu sinto que agora podia detalhar muito mais isto, mas não quero. E agora vou continuar a contar isto e agora podia ir por este caminho. Portanto, essa estrutura sintética, de certo modo, há um exercício de síntese nesses contos. Sim. O que também nas canções também há, não é? Claro. Há sempre um exercício de síntese, pronto. Claro. Mas enfim, mas há coisas que se podem estender mais. Já muita gente lhe apontou isso como este último conto, concretamente, portanto, é a história de um homem, este sem-abrigo, que enviuvou e, portanto, e tal, tem... Sem-abrigo, mas tem uma... Exatamente, é um homem só que durante a enviuvou e, noite. portanto, dorme fora de casa porque, exatamente, a casa lhe traz memórias e recordações e, portanto, acaba por ser um sem-abrigo por opção. E porque quer estar perto da mulher que se suicidou, quer estar perto de uma estação de comboios. Não estou a desvendar muito. Portanto, sem desvendar mais, e portanto já lhe tem apontado como isto é um princípio do romance. Já não é a primeira vez que lhe dizem isto aqui dava um romance maravilhoso. Sim, maravilhoso, mas quer dizer, mas sim, podia ir mais além, sim, podia ir mais além, mas eu tive essa consciência. Agora para. Esse exercício de contenção que é importante, então nos contos é muito importante. Sim, eu senti muito isso. Eu como digo, o que eu acho, o que me deu também gozo foi a descoberta de como escrever, não é? Quer dizer, todos estes contos são contados na primeira pessoa. Foi só um recurso narrativo, não é? Contados na primeira pessoa, homens, mulheres, são pessoas muito diferentes. Meninas, a rapariga do circo, por exemplo, é uma miúda. Não, todos eles são contados na primeira pessoa. Sim, homens e mulheres também. Não tem nomes, mas isso foi uma opção. Nenhum dos personagens tem nomes, embora, curiosamente, num dos contos, ele diz, chamou o meu nome em vulgar, ou seja, ouvia chamar o meu nome em vulgar, é só uma sugestão um bocado maliciosa, porque depois nunca é dito que nome é esse, não interessa. Mas talvez porque eu já tive tantos nomes nas minhas canções, Telvinas e Barbarabés e Casimiros e não sei quantos, quis limpar um bocadinho disso. E também não tem lugares reconhecíveis, no sentido de não se passa em Lisboa, não se passa em Beja, não se passa em Budapeste. Geograficamente não se passa geograficamente. São talvez mais urbanos do que não. Mas isto foi, digamos, são recursos narrativos que em si não valem nada, quer dizer, depois ou é bom ou não é bom, quer dizer, mas também isso me deu essa constância, me deu uma certa consistência narrativa que eu, no sentido de, pronto, é por aqui, todos eles vão ser por aqui, tem aqui estes caminhos. Não são muito ligados a ficções familiares também. Não sei, os personagens são um bocadinho desgarrados, estão um bocadinho em perda. Há talvez uma reconversão em certos contos, ou então há um impasse versus uma reconversão possível. Portanto, houve certas constantes que eu fui descobrindo na prática. E isso deu-me um prazer que é, de facto, o prazer da escrita, não é? Quer dizer, que é, ao escrever, ao fazer, não é? Descobrir como é que eu estou a escrever.
Um bocadinho como o gozo do caminho faz caminhando, sim, claro. E a propósito do prazer da escrita, Mário, o Mário já uma vez disse que é um escritor atormentado, no sentido em que custa, é um ofício doloroso, custa, ao contrário do Sérgio, por exemplo, custa-lhe um bocadinho escrever. A mim escrever não é fácil. Ei, eu também me gostei de escrever. Não sei assim, não. Bom, mas vá, desculpa. Não, mas já vamos então ouvir também. Mas uma vez disse, para mim eu sou um bocadinho atormentado nesse aspecto. Para mim não é fácil escrever e luto um bocadinho para escrever. Não sei se é só pelo trabalho que dá, muito, ou se é porque realmente está a intenção grande quando escreve, quando se sente de madrugada fora a escrever. Eu tenho, há duas coisas, há dois aspectos. Por um lado, escrevo com extrema facilidade, o que é um grande defeito. O que é? É um grande defeito. Ficou-me do tempo de advogado, em que eu escrevia rapidamente e tinha que escrever 20 contestações para o dia seguinte, de maneira que havia uma série de fórmulas e de processos e de advérbios que se alinhavam. Eu ainda hoje sou capaz de fazer um requerimento quase instantaneamente, não é? Rapidamente e tal. Certíssimo senhor, Plantal vem e tal. Mas essa facilidade tem que ser controlada e levou-me a desconfiar da escrita, não é? E, no fundo, eu acabo por me bater imenso com a matéria da escrita, por rever, por abandonar a primeira forma, às vezes por abandonar textos e deixá-los, portanto, deixá-los de lado, mas implica, de facto, quer dizer, um grande trabalho, é um combate com a língua, e não só, tem que tomar em conta tudo aquilo que eu já escrevi, não vale a pena estar a repetir-me, mas também, o mais possível, aquilo que os outros escreveram. E não vale a pena, quer dizer, estar a escrever algum livro que não acrescente nada, nem usar as fórmulas, nem usar os mecanismos que já foram usados. É um grande desafio, isso é um desafio bastante. Procura muito essa originalidade, acrescentar alguma coisa de novo. Eu tenho esse dever, eu acho que tenho esse dever. É importante. Porque, enfim, já que me proponho a apresentar um livro às pessoas, enfim, que apresente alguma coisa que seja diferente, de novo, que as seduza, que as surpreenda e que acrescente alguma coisa à vida e à literatura e a um percurso literário que é importante. É preciso que se saiba que, enfim, a nossa literatura de 9 séculos tem grandes obras e, além de ter grandes obras, tem importantes obras medianas, ou seja, a mediania alta, não é? Não é uma mediania... Classe média alta. É uma mediania, exato, é uma mediania alta. Portanto, é bom que sabe, e há muita gente que não sabe isso. E nos jornais não encontramos reflexo disso, nem da compreensão disso, infelizmente. Mas eu queria dizer ainda outras coisas. Já agora queria comentar. Este preconceito contra o conto. Sim. Eu tenho a ideia de que houve alguém que pôs a correr essa frase: o conto não se vende. E o conto é menos importante que o romance e não sei o quê. Isso correu e é como aquelas frases feitas que passam de boca em boca e as pessoas andam para aí a dizer isso. Há enormes autores que nunca escreveram um romance na vida. O Jorge Luís Borges nunca escreveu um romance. Outros enormes autores são tão grandes pelo romance, quando os fizeram, ou pelas peças de teatro que fizeram, como pelos contos. Um Chekhov ou um Gogol têm contos absolutamente magníficos. Um que o Sérgio gosta muito, o Daniel Trevisan, por exemplo. Quem? O Trevisan, o brasileiro. O Trevisan, sim. Sim, um grande contista do Trevisan. Nunca mais acabam os prémios 4 prémios Jabutis. E só escreveu um romance na vida e depois tudo em contos. E às vezes mini-contos, não é? Micronarrativas. Ele tem aquelas micronarrativas que são em 3 páginas, que é brutal. E até acontece que às vezes há autores que, enfim, não são grandes autores, ou que não são grandes autores de prosa, e de repente tem uma obra-prima. O Barão, por exemplo. O Barão é um grande conto da literatura portuguesa. Estou a pensar noutro, do homem que não é conhecido, enfim, que fundamentalmente é um poeta, um pensador, é uma grande figura da nossa cultura, e que tem um conto chamado Homenagem ao Papagaio Verde, que é o Jorge Sena, que é um conto espantoso. É um conto espantoso e comovente. E depois até podemos discutir se está bem escrito ou mal escrito. A bem-escrevência e a mal-escrevência, não é? Isso pode ser escrito e pode ser discutido. Não é? Com o lápis na mão podemos lá ver. Mas aquilo ultrapassa tudo. É muitíssimo bom. Não é? É um grande conto da nossa literatura. Podemos nós dizer que os Sinais de Fogo é melhor que isto?
que os Sinais de Fogo é melhor que a homenagem ao Papagaio Verde. Ai, duvido muito, não é? Enfim, mas esse preconceito existe e circula. Uma outra coisa que eu queria dizer é que admiro muito, até porque eu também gostava de ser assim, a curiosidade do Sérgio Godinho. Este tipo de curiosidade, porque é curiosidade. A criatividade tem que ver com isto, ir experimentar, ir ver como é que é. Um pouco ainda, é o espírito Peter Pan, é o espírito infantil ainda. É um pouco ver como é que os brinquedos funcionam. Vamos lá ver como é que esta coisa funciona. Bem, eu gostava de fazer isso com a música, infelizmente não tenho a menor capacidade. E é, sinceramente, um dos desgostos que eu tenho na minha vida. É recordar-me de ver os meus colegas nos coros, no liceu, não é? A cantarem coisas e eu não ser capaz de acompanhar, eu desafinar sistematicamente, não é? E cantar uma canção para uma pessoa, tentar cantar, e ela não reconhecer, não saber o que é que eu estou a cantar, porque eu não canto tão mal. Eu não consigo. Mas, no entanto, a música para mim é aquela coisa que me fascina. Como é que é possível? É que é uma espécie de milagre. Como é que é possível? Então, coisas que, enfim, fazes a música primeiro e às vezes a letra depois. Sim, basicamente, mas pode haver um momento em que depois a coisa também uma começa a transformar a outra, não é? Mas sim, basicamente vais acertando, não é? Não, mas sobretudo aí, mas muitas vezes é imutável. Eu estava a lembrar dos Verdes Anos, a música do Carlos Paredes. O Pedro Taman ouviu-a. Fez uma letra. E fez uma letra. Vai para casa e faz uma letra. Mas eu também fiz várias... É um dom. Isto é coisa de bruxos, feiticeiros. Não é coisa... Tem mais musas. Aliás, qualquer coisa que me escape profundamente. Mas desculpa, era uma pergunta. Não, eu vou já passar para outra coisa, porque nós já estão a fazer muitos sinais ali de lado, a dizer que temos que avançar para as perguntas ao público, mas eu ainda queria, e antes de falar de se tem alguma coisa em mãos, já sabemos do Sérgio, mas ainda vamos ouvir melhor, eu queria que, não posso deixar de pedir ao Mário, outra vez, que me dê esta sua noção, que é muito importante para mim, que é a questão dos meios audiovisuais e a televisão, que têm levado, a televisão em geral, a este empobrecimento do vocabulário, o querer retirar dos programas de português a grande literatura, esta luta contra a língua portuguesa, que no fundo está a acontecer e que e a televisão é um bocadinho culpada disso, ao não haver alternativas, ao não se cultivarem outras alternativas. Mas está a haver este empobrecimento do nosso vocabulário e o Mário é a pessoa ideal para falar disso. Eu estou convencido de que as televisões, designadamente com o impacto das televisões privadas, têm fortemente contribuído para a desvalorização social de tudo o que seja elevação. Saber, conhecimento, a ciência não aparece nas televisões também, ou aparece um pouco, não é? A arte, a criação, etc. Tudo isso é posto secundarizado, marginalizado e posto de lado. Portanto, tudo se procura reduzir ao que é de mais elementar, de mais primário e mais básico. Isto aplica-se, por um lado, à língua, não é? O vocabulário é reduzido e eu verifico com espanto que certas palavras que circulam na minha família, é uma família normal de classe média, não tem nada especial, que já hoje são consideradas palavras difíceis, porque não fazem parte daquele vocabulário básico, elementar, que cada locutor utiliza e se pensa que deve utilizar precisamente para atingir as camadas sociais mais desvalidas, digamos assim, e mais impreparadas culturalmente. Mas também acontece uma outra coisa que me parece extremamente negativa. É que houve uma altura em que, e agora parece que está a recuperar um pouco nesse sentido, em que a literatura portuguesa estava afastada do ensino. Ensinava-se o português sem recorrer à literatura e sem recorrer à interpretação literária, sem recorrer ao contato com os textos. O que é que quais foram as consequências disto? Destruir os padrões, destruir o reconhecimento da grande literatura. Porque mesmo que seja para um jovem, penso eu, é uma opinião, muito aborrecido e muito maçador, ter que lidar com os Lusíadas, ter que lidar com o Gil Vicente, ter que lidar com trechos, enfim, com uma realidade que ele não conhece, do Almeida Garrett. Mesmo que seja aborrecido naquele momento, mais tarde ele vai reconhecer aqueles padrões de qualidade. E se esses padrões não lhe foram fornecidos e se não esteve em contacto com eles, se não tomou conhecimento
durante o percurso do ensino, vai aceitar depois, não é, toda a literatura medíocre, o chamado lixo literário, por exemplo, que lhe vai aparecendo. Não lhe foram dados critérios para apreciação, critérios para valorização daquilo que de fato importa e daquilo que de fato é bom. Esta é a minha convicção. Agora, como sair disto? Não sei, não é? Não sei, mas queria deixar aqui esta opinião, enfim, que já deixei em vários lados, aliás. Mas, Mário, o que eu acho é que aí entra muito o lado pedagógico, ou seja, há textos que são objetivamente mais difíceis para a geração de hoje em dia, sim, mas quer dizer, a maneira como se pode ensinar é fundamental, não é? Porque todos temos professores que nos desmotivaram, seja de que disciplina for, e professores que nos motivaram muito, não é? Todos nós tivemos isso. Então, realmente, ensinar, provavelmente os Lusíadas, ou em Espanha ensinar o Dom Quixote são duas coisas muito diferentes. O Dom Quixote em Espanha são duas coisas muito diferentes, porque o Dom Quixote é desde logo uma narrativa que é muito atraente, porque os assuntos são outros, e mesmo, digamos, tudo aquilo. Portanto, é mais difícil, sim, ensinar os Lusíadas, por exemplo. Estou a falar como o texto que se considera o mais importante, enfim, chamamos assim. E, portanto, entra aí uma espécie de ensino dos professores em relação ao como ensinar, que é um assunto que não está resolvido também, não é? Também é importante o saber atrair e o saber... Como ensinar. E há coisas que são... pedagógica da questão. Às vezes ensina-se, eu às vezes tenho ecos disso, de uma maneira muito... fria e... Não é fria, às vezes não é fria, sim, até pode ser muito queridinha, mas quer dizer... Mas às vezes não é aquilo, não é essa maneira que se tem que ensinar, não é? Pronto. Também não tenho nenhuma regra, nenhuma resposta absoluta. Sim, mas a resposta não está em retirar os textos, não é? Não. Por aí é que não pode ser. Por aí é que não pode ser. Isto era, aliás, era uma das grandes batalhas do Vasco Graça Moura, que fazia isso e dizia em França eles são obrigados a saber 7 grandes obras por ano, têm que ler 7 grandes obras de autores franceses, e nós cá, se calhar nenhuma, ou 2, ou por ano, uma, que eu ilustrei, eu tenho filhos no liceu e sei como é que é. Isso é verdade. Vamos só antes passar para as perguntas. O Sérgio já falou que está num romance, tem um romance em mãos. Sim. Havia uma série para miúdos com a Valéria, era uma personagem, falou nisso em tempos, que ia fazer uma série de livros juvenis. Quem? Uma série para miúdos. Os Amigos da livros, Espera. com a Valéria, que era uma... A Valéria. A Valéria ficou... Está em stand-by? Não, a Valéria é uma personagem de livros infantis juvenis que eu comecei. Eu tenho 2 contos, mas que eu queria desenvolver, então tenho uns 4 ou 5, mas deixei... Sim, mas estão na prateleira. Mas olha que era o seu pai que dizia, Sérgio, acaba as coisas, tu pega. Que meu pai dizia O Sérgio fez questão das canções e tudo, pega e obriga-se a acabar, porque é uma coisa que lhe vem desde miúdo, o pai dizia, Sérgio, tu deixas tudo a meio. Não, porque eu tinha jeitinho para escrever, e o meu pai... mas depois deixava as coisas a meio. E o meu pai dizia, Sérgio, o que se começa tem que se acabar. Tu tens que acabar. E se calhar foi isso também que fez, quando comecei a fazer as canções, foi o sentimento embora dê muito trabalho formalmente, e sempre me deram trabalho as coisas, mas é o sentimento de ter acabado, não é? Pronto, acabei. Eu acho que ou seja, o acabar é quando te sentes que não consegues fazer melhor, porque há falsos acabares, não é? Como se sabe, não é? Nós pensamos, está tão bem à noite, então quando se está a escrever e depois já se está cansado e tal, provavelmente já se vê uns copos ou outras coisas, mas e diz, isto está ótimo, vou-me deitar, e amanhã, no dia seguinte, tu lês aquilo e diz, mais ou menos, recomeça, não é? Portanto... Faz parte. E o Mário tem que perguntar também o que é que tem em mãos, tem algum romance, se volta um Deus a passear pela mesa da tarde? Sim, tenho um romance pensado, uma novela pensada. Eu às vezes guardo as coisas durante anos, não é? Portanto, esta novela anda pensada há vários anos. E tenho um romance que estou a experimentar. Neste sentido, eu já escrevi umas páginas e não consigo decidir-me sobre aquela coisa básica, elementar e determinante, que é saber se vai ser na primeira pessoa
ou na terceira pessoa. Portanto, tenho páginas de uma forma, tenho páginas de outra, ainda não sei como é que hei de continuar aquilo, como é que hei de repegar naquilo. Estou à espera de um momento assim de paz, de sossego, em que, enfim, em que a prosa irrompa, não é? Vamos lá ver. E eu vou partir agora, mas queria fazer, não sei se está ligado, acho que está. E agora a palavra é vossa e queria ver se alguém queria fazer alguma pergunta, aproveitar a presença dos nossos convidados. Estou à espera que alguém diga que sim, que me chame ali para... Alguma pergunta queiram fazer? Se não, continuo eu. Mas pronto, queria que aproveitassem. Alguém que tenha alguma pergunta para um ou para outro dos nossos convidados, ou não vamos fazer a desfeita de ninguém fazer uma pergunta que seja. Temos aqui. Diga. Não. Tem aqui uma pergunta aqui atrás. Boa tarde, o meu nome é Eduardo. É o seguinte, esta pergunta é mais direcionada para o Mário. Como é que é a abordagem da perspectiva do humor em temas muito pertinentes e que podem chocar muito a sociedade, como é as conjunturas de guerra? Como é que se pode aplicar o humor, como o Mário faz no livro, na sua obra, O Alferes? Não poder, em vias de não chocar o público, não atingi-lo de uma forma negativa. Como é que se deve fazer essa abordagem? Eu peço muita desculpa. Mário, um bocado surdo e gostava de... Não captei bem a pergunta. Desculpa, sobre como é que o Mário consegue abordar com humor, sem chocar as pessoas, mesmo quando tem livros que falam de guerra, como os Alferes, ou como falam em situações de guerra, e, no entanto, usa o humor. Como é que usa essa ferramenta do humor para abordar temas que às vezes podem ser duros e difíceis e que poderiam chocar as pessoas? Sabe, tem que ver com a tal complexidade das coisas, não é? Porque às vezes dentro, não é? Suponha da maior solenidade, o lado ridículo pode saltar mais. Isto em alguns casos. Noutros casos, mesmo nas situações mais horrendas, mais horríveis, não é? Há qualquer elemento, não é, de diferença, qualquer elemento que pode suscitar também um riso ou um comentário irónico. Isto tem que ver com a forma como eu encaro um bocado a vida. As coisas têm muitas facetas, não é? Eu penso que só não se pode brincar com uma coisa, que é com a desgraça e a miséria dos outros. Aí julgo que devo abster-me de ironizar, mas em relação ao resto eu sinto-me livre para ironizar, não é? E para olhar as coisas por vários aspectos e até pelo lado do ridículo também, não é? E é uma maneira de ser, é uma maneira de ser. É claro que procuro, não é? Também é um aspecto também de caráter, penso eu, não ferir suscetibilidades. Mas se me pergunta como é que eu faço isso, digo que me sai naturalmente, não é? Tem que ver com a minha maneira de ser, com a minha maneira de estar, com a minha maneira de escrever e com a minha maneira de ver o mundo, de encarar as coisas, que é muito assim também. Não sei se respondi à sua pergunta, mas julgo tê-la percebido bem. Temos aqui outra pergunta. Na verdade, são duas perguntas. Eu chamo-me Rui Teixeira. A primeira será para os dois autores. Ambos disseram que provêm de lares onde os livros eram uma presença, quase uma constante. A retirada das obras literárias do ensino da língua portuguesa contribui para uma perda da qualidade do português falado e do português escrito. Não haverá também, e de certa forma com um peso maior, um déficit de acesso à leitura dentro do próprio lar nos primeiros anos? Ou seja, eu lembro-me do meu primeiro contacto com os contos serem aqueles que me eram contados pela minha mãe, pela minha avó.
Não haverá hoje uma ausência de tempo ou de vontade dos pais no sentido de começarem a iniciar os filhos na literatura, através da literatura oral? A segunda pergunta, mais ligeirinha, para o Sérgio. Como é que conseguem encaixar tantas palavras nas suas músicas? Não, eu só encaixo as que são necessárias, não é? Quer dizer, não são tantas nem poucas, eu acho que é o que pede a frase, não é? Quer dizer, não são... O que eu acho é que é uma questão de sentir aquilo que se chama a prosódia, que é um bocado a cadência da frase e a maneira como ela soa, digamos. Acho que é muito importante, aliás, mesmo nas outras escritas, eu procuro sempre, mesmo que calado, ler em voz alta. E aquilo do soar bem, que isto é uma banalidade. Mas, portanto, não se trata de encaixar. Sim, perguntam muitas vezes isso, mas não há, quer dizer, não há mistério, nem há solução para isso, nem há fórmula para isso. Sai, ou não sei. Não, mas eu quando escrevo, nomeadamente letras, mas não só, não me preocupo muito se tenho uma ideia em que as palavras estejam perfeitas e que haja esse soar também, e que até possa ser esteja mais banal e já que, porque depois o trabalho é também sair desse clichê, andar à volta muitas vezes do clichê, eu ando muitas vezes à volta do clichê, ou de uma frase já feita, e depois desbanalizando-a, seja pondo em contacto com outras partes da canção, seja encontrando uma maneira que é ligeiramente diferente e que desbanalize isso. Mas, como digo, não tenho uma forma para isso, é uma coisa muito intuitiva. Já agora, depois antes de passar ao Mário, eu acho que sim, quer dizer, que acho que tem que haver uma necessidade de continuar a falar, a contar histórias, etc., e que com o advento, nomeadamente, não só as crianças, não é? Com o advento da televisão e dos programas infantis, que nem todos são maus, mas enfim, pronto, se perdeu bastante isso, e é preciso insistir nisso. Eu acho que é preciso, sim, é preciso insistir no não estar sempre ligado ao visual, por um lado, não é? Quer dizer, porque hoje em dia está-se sempre adultos ou crianças a olhar para o telemóvel, a confrontar as coisas e também a desfocar, porque hoje em dia, como é sabido, está-se sempre com atenção a 3 ou 4 coisas quando, por exemplo, está com um computador ou com um telemóvel, vai-se ver, depois há os links sempre para outra coisa, já se está noutro assunto. Eu próprio sou, digamos, uma vítima disso, quando, em relação aos... Vou procurar uma coisa e depois há um link para outra coisa, e depois já estou a ver outra coisa. E depois, ou até sei lá, ou ver uma coisa no YouTube, e depois vejo outra coisa, e depois já estou noutro assunto que não era, mas onde é que eu estava quando comecei? Não é? Portanto, mas isto pode se tornar assim mesmo uma coisa, porque o pessoal não foca, não é? Quer dizer, o pessoal, estou a falar de adolescentes ou jovens adultos e por aí, não é? Mas não tem uma dificuldade em estar focados num assunto. E isto começa a ser mesmo uma coisa muito preocupante, porque não há uma concentração, nem digo de longo termo, mas assim é mesmo, está sempre ali, mas também está com acesso a colar, e depois está-se já a ver aquilo, e depois já não sei, e depois manda-se um SMS, ou está-se... Isto começa a ser uma coisa muito preocupante, porque não há esse foco. E isto, e aliás, é uma coisa que para os professores... Mas eu não falo só dos professores do primário, do básico ou do secundário, eu falo de professores universitários também, que me falam muito disso, até porque eu conheço, sou próximo de pessoas assim, de pessoas que são professores. E que falam dessa falta de foco. Quer dizer, não há aquilo que se chama banalmente concentração, não é? Porque está sempre online com vários assuntos. E começa a ser um padrão. Já é um padrão que é muito preocupante. Pronto, entre outras coisas. Estava Mário, esta questão importante. Era bom que tocássemos umas ideias sobre o assunto. Exatamente. Pois, eu tenho pensado nisso, de facto.
Outro dia estive no lançamento de um livro infantil de uma filha minha. Uma coisa que me foi muito grata foi ver que as pessoas da geração dela, 40 e tal anos, a conversar umas com as outras, usavam uma série de alusões e de referências a brincar, não é? Do património das histórias infantis. Não é? Elas iam mencionando personagens e situações infantis. Portanto, a elas chegou esse património que nós herdamos. Não é? O problema está em fazê-lo passar às gerações seguintes. Sei lá, a gata borralheira, a Branca de Neve, esse tipo de coisas, não é? Que as histórias do Perrault e as histórias que às vezes têm aspectos que são um bocado intimidatórios, mas parece que fazem falta. Não, parece que fazem falta que haja aquelas bruxas e aquelas cabeças cortadas e aquelas situações e aquelas coisas. Isso faz parte da vida, é uma preparação para a vida também, e os moços pequenos têm que ser confrontados com isso. Não é? Agora, preocupa-me também isso, o facto de essas histórias, esses mitos, não é? No sentido grego, não estarem a passar. E provavelmente o que diz está a acontecer. Os pais já não contam aquela história e os miúdos são cambiados para as televisões e para os telemóveis e esse tipo de coisas que de facto diminuem a capacidade de concentração e aquele tempo que é necessário para saborear uma história, não é? Para se meter dentro dela e para a refazer no espírito. Porque, ao fim e ao cabo, nós reprogramamos as histórias que nos são apresentadas, não é? Quando lemos um livro, fazemos o nosso próprio livro a partir do outro, a partir daquele que nos é dado. As crianças, não é? Portanto, formam o seu imaginário com essas histórias que lhes são transmitidas e que eles concebem à sua própria maneira. Isso é importante no processo de crescimento. A sua preocupação também, de certa maneira, é a minha. Eu gostava de ter respostas também, isto é, eu faria também a pergunta que me fez, não é? E tenho também essa dúvida, e penso que isso também pode contribuir também para um afastamento, enfim, de certa geração em relação à literatura que exige espaço, o livro, não é? Que exige espaço e exige concentração, exige tempo e também exige a reflexão. Não é? Em qualquer parte de nós há qualquer coisa que está a funcionar, que está a refletir, que está a preparar-se aquele livro, que está a reformulá-lo, digamos assim, isso também faz falta. Portanto, partilhe a sua dúvida, digamos assim. Já agora fica é só uma curiosidade, mas não sei se sabiam, mas eu descobri isso, curiosamente, com o Francisco Vaz da Silva, portanto, filho da saudosa Helena Vaz da Silva, do Centro Nacional de Cultura, que fez um estudo, um doutoramento dele, é sobre exatamente os contos para crianças, hoje em dia. Ele tem 7 volumes que saíram na Temas e Debates. Deixa eu ver se estou a fazer alguma gafe. Não, pertence ao grupo da Porta Editora. Temas e Debates tem 7 volumes sobre exatamente os contos originais que mais conhecidos, desde o Capuchinho Vermelho à Gata Borralheira, a dragões, histórias com dragões, coisas, não é? E ele fez este levantamento, fez parte do doutoramento dele, e não só com a coisa curiosa de como é que estes contos são contados, passa por pleonasmo, em vários países, que são contados de maneiras diferentes, desde há séculos esta parte, como a origem verdadeira destes contos, que não eram para crianças, eram contos de terror, muitos deles, contados à lareira, a ideia era essa, contados entre adultos à lareira, e as crianças nem sequer podiam ouvir. É muito engraçado, não há da ideia. E depois com os irmãos Grimm, e então com o Walt Disney, as coisas foram muito suavizadas, e hoje em dia são contos para crianças, mas esta história da rainha mandar arrancar o coração da outra para comer, era mesmo verdade, e mesmo verdade, faz parte dos contos, e o quebra-nozes são coisas terríveis, que os ratos que comiam as meninas não têm noção. Eram coisas de terror para ser contados. Mas continua a ter alguns digamos, elementos ainda são, esse lado, mas eu acho que mas esse lado é importante, e quando claro também se anula completamente, está-se a ser politicamente correto, e não acho que isso não leva a nada. E depois, e em relação ainda... Mas faz parte. Não, claro, e ainda em relação à cena, à coisa da imagem, eu adoro imagens e tenho livros meus ilustrados, mas essa hegemonia, essa necessidade da imagem, muitas vezes tira a possibilidade, digamos, a abstração de se estar a ler alguma coisa e se estar nós próprios a construir a nossa visão, as nossas caras, os nossos corpos, etc., das situações ou das personagens.
E porque há muito essa hegemonia, essa necessidade da imagem. E quando um grande humorista e pensador brasileiro, o Milor Fernandes, que era o que fazia aforismos, milhões, e que é um tipo absolutamente fundamental no Brasil, e que era de facto um filósofo, e ele tinha uma frase que era muito boa, que é aquela frase conhecida: uma imagem vale por 1000 palavras, não é? E ele dizia: sim, uma imagem vale por 1000 palavras, mas tentem dizer isso numa imagem. É muito bom, não é? É que não consegues dizer isso numa imagem. As palavras são insubstituíveis também, e é isso que, no fim de contas, que é importante também, que estamos a falar aqui. O Sartre dizia que não há imagem sem um pensamento que a constitua. Por exemplo, não é? Não é? Uma última pergunta? Ora, boa tarde. Eu queria agradecer, de facto, à organização, à Porto Editora, esta viagem literária, esta passagem por Beja, porque Beja é, de facto, uma cidade de cultura. Muito obrigado à organização. Tinha aqui duas perguntas, uma para o Mário de Carvalho e uma outra para os dois. Estou aqui a pegar no livro do Mário de Carvalho, neste último livro, e ele escreve aqui assim, nos conselhos: a valsa, danças aos pares, escrito de leitura, autor e leitora. Eu introduzia aqui que se não haverá aqui também uma trilogia a ter em conta autor, leitor e editora. A outra questão aqui, um que musica canções, outro que escreve, se não vos preocupa o novo acordo ortográfico. Se não se preocupa, quem é? Desculpe. Com o novo acordo ortográfico, desculpem. Eu sou contra. Desculpa, é que eu ouvi eu ouço com muita dificuldade, é capaz de... Sim, eu vou se calhar pedir para... Não, mas resumo. Diga. Resumo. Não, vou pedir para ele refazer esta perguntinha, diga a questão além do autor e do editor, juntar o editor também, não é? Se era a questão aqui dos ensinamentos, neste último livro, ensinamentos e conselhos, ele põe aqui assim uma questão que diz: a valsa dança-se aos pares. E, portanto, leitor e escritor, e eu introduzia escritor, leitor e editor. A importância de juntar o editor nesta valsa que o Mário de Carvalho fala na contracapa deste manual. Sabe, Embora a valsa a três... eu tenho esta ideia, e não sou eu, de que o editor edita, o autor escreve. A ideia americana de que o editor, de que há um editor, o editor, não é diferente do publisher, mas que há um editor, uma pessoa que ajuda a mexer nos livros, não é? É uma ideia que me é muito estranha. Não é? O editor é uma pessoa, enfim, que faz o seu comércio de livros respeitabilíssimo e de que nós todos prezamos, mas o trabalho propriamente de criação corresponde a este par. Este par é o autor e o leitor, claro. Não é? É este conjunto, não é, que faz o livro. A outra pessoa, a outra entidade, enfim, tem um livro, dá-lhe forma material. E distribui, vende-o, etc. Faz o negócio com o livro perfeitamente legítimo, e, enfim, e nós todos precisamos deles, não é? Mas no processo propriamente de invenção, não é? Daquilo que diz respeito à técnica e à inventiva da obra, então, o editor não entra. E a tentativa por importação, lá temos sempre o mesmo espírito de macaquização, não é? De importação de procedimentos anglo-saxónicos, de pôr alguém a ajudar o escritor a escrever um livro. Alguém que provavelmente está informado com os tais princípios e com a tal dogmática da escrita criativa, não é? Alguém, se calhar, diria ao Dostoiévski: não faça isso, não descreva as personagens porque está a amassar o leitor logo na segunda página. Alguém que dissesse uma coisa dessas. E estar a misturar esta pessoa, esta entidade, portanto, no trabalho criativo, parece-me ser extremamente ruinoso e tem dado mau resultado lá fora. Neste momento, aparece-nos uma literatura anglo-saxónica muito apregoada e muito
propagandeada pela comunicação social, mas que não prima pela originalidade, nem pela capacidade de surpreender, porque os processos e os procedimentos usados são procedimentos cada vez mais estereotipados. Exato. E são, se calhar, cada vez mais estereotipados devido à intervenção desse tipo de pessoas que vai interferir tradicionalmente entre eles, não é? Mas que se quer introduzir cá também, que se vai introduzir no processo criativo, que deve ser, do meu ponto de vista, livre. E quando digo livre, que significa também livre deste tipo de preconceitos que eu procuro desmistificar no meu livro, não é? Não sei se fui claro. Mas Mário, eu acho que pode haver uma interpretação minimalista, enfim, não estou a interpretar aqui pelo amigo, digamos, mais minimalista do papel do editor, e não seja aquele que interfere no texto, mas seja aquele que uma editora, por exemplo, que de certo modo aposte, por exemplo, em novos autores, num certo tipo de literatura, que resgata alguém que andou injustamente esquecido. E, portanto, estamos a falar de intervenção no texto literário. Editorial, digamos. Mas quer dizer, editorialmente, que tenha um critério, e nós sabemos que houve editores ao longo da... A Maria José Pedreira, por exemplo, descobriu o João Toro, há imensos autores que foi ela que lançou e que quis apostar. Sei lá, o Vítor Sousa Tavares que morreu, etc. Portanto, do editor, no sentido de ter... publisher, de alguém que publica, não é? E não no sentido do editing. Não do editing, ou seja, não do editor, daquele que anda a interferir no texto, mas que de certo modo encoraja um certo tipo de literatura e tudo. É um papel que é importante, nós sabemos que é importante, não é? Quer dizer, sem dúvida, e portanto pode haver essa interpretação também minimalista, digamos. Sem dúvida, mas eu estava-me a referir ao processo criativo, não é? Ao processo de criação, porque é evidente que até editores que trazem autores desconhecidos, não é? Ou esquecidos, não é? É o que eu digo. Estão a pensar, e até há pequenas editoras aí que têm um papel relevantíssimo, não é? Eu fiquei curioso também, já agora, com a sua opinião sobre este recurso ortográfico, a necessidade, a não necessidade, segue, não segue, é um não tema para si? Pô, então é esta hora que... Numa frase. Temos que ir jantar, não é? Não, temos que acabar já, mas já agora, por curiosidade, eu não sigo o acordo ortográfico. Sim. Não sou de forma nenhuma fundamentalista. Não, há pessoas que ouvem falar no acordo ortográfico e ficam indignadíssimas e fora de si, vermelhas de fúria. Não é exatamente o meu caso, não é? Mas acho que este acordo foi um mau passo e é inútil. É inútil e os objetivos que, eventualmente, uma boa intenção qualquer pretenderiam alcançar, não estão a ser conseguidos. Designadamente, quer dizer, pensava-se que a nossa literatura iria ser mais facilmente lida e aceita no Brasil e havia a possibilidade de uniformizar, digamos, a língua, etc. Penso que se partiu de um equívoco, não é? Porque as línguas estão a diferenciar-se cada vez mais e não é pela ortografia. O problema não está na ortografia, mas, enfim, são questões muito batidas, não é para debater agora. De qualquer maneira, eu faço questão de as minhas coisas manterem a antiga ortografia quando escrevo romance e tal. Nos jornais nem sequer me lembro disso, não é? Nem sequer me lembro de levantar a questão. É um bocadinho como eu também, quando falo, também digo atividade, ainda digo com o C. Eu quero, é sempre assim, quando a conversa está boa, nós infelizmente temos de ter que acabar e por isso quero agradecer a todos, sinceramente, a vossa presença aqui. Acho que temos um serão muito, muito agradável. Ficam desde já todos convidados para a 9ª paragem da viagem literária, que não sei se vai aparecer aqui ou não, mas que vai ser já de hoje a uma semana em Faro, no Teatro das Figuras, também às 5 da tarde, e que vai ser com o incontornável Gonçalo M. Tavares e com o Bruno Vieira Amaral, que foi o mais recente prémio José Saramago. Peço-vos desde já uma salva de palmas para os nossos convidados que nos divertiram, entretiveram tanto esta noite. Se puderem, vão ao site da Porta Editora ou da própria Viagem Literária, tem um site ou blog, vão lá e ponham as vossas dúvidas, as vossas sugestões, com muito gosto. Já sabem que lá em cima, na cafeteria, vai ser a sessão de autógrafos agora, quem tiver obras que queira que estes nossos convidados possam dedicar ou possam autografar, aproveitem agora. Se não tiverem, gostassem de ter alguma, e há tanta coisa para escolher,
poderiam aproveitar e comprá-las aqui também, com desconto, com vantagem, portanto, vale a pena. Mais uma vez eu despeço-me, agradeço o vosso tempo, a vossa paciência e desejo a todos um bom regresso a casa. Bem-ajam por terem vindo. Muito obrigado.